Então, chegou o momento que você, vestibulando, que você, pai, mãe, avô, estava esperando. Nesses últimos 4, 5 anos, a gente tem visto muito podcast de todos os assuntos, todos. O que foi muito bom, porque a gente acrescentou muita coisa na nossa vida. Como eu fui professor durante 30 anos em pré-vestibular e já faço palestras sobre esses assuntos em escolas, veio a ideia de a gente ter um espaço, 20, 25 minutos por semana, falando sobre a vida desse aluno do segundo, terceiro colegial, do pré-vestibular, mesmo dos universitários que estão começando a vida lá na faculdade, na universidade. E esse podcast, Vestibulandos Tem Fome. Fome de quê? Só de matéria, só de dica, só de macete, só de matemática, física, química, biologia, inglês? Não. Esse podcast vai falar sobre isso, sobre dicas, sobre orientações, mas nós vamos ter muita coisa. Por exemplo, o primeiro programa, o primeiro podcast, nós vamos falar sobre setembrite. Setembrite? O que é isso, Marcos? Setembrite é uma crise existencial que existe no jovem que estuda muito, repetindo, que estuda muito, que é muito dedicado, e quando chega final de agosto, começo de setembro, ele começa a decair, ele começa a achar que o mundo está contra ele. Ele começa a achar que tudo que ele estudou não vai valer a pena, que ele não vai conseguir, que a vida está difícil, e etc. Então, tudo isso aí tem jeito. Com a ajuda dos pais e avós, com a ajuda do próprio vestibulando, do aluno do terceiro ano ensino médio, do aluno do pré-vestibular, do aluno do primeiro e segundo colegial do ensino médio. Por que primeiro e segundo ano? Porque o ano que vem, você do segundo ano, vai chegar a sua vez. Então, por que não aprender um pouco mais esse ano que você tem tempo? Então, vocês, alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio, vão aproveitar muito esse podcast toda segunda-feira, a partir das 19h30, no canal YouTube, às 19h30 também no Facebook e às 20 horas no Instagram. Detalhe, nas 3 plataformas para você poder assistir a hora que você puder. E é curtinho. No máximo 25 minutos. Eu garanto para você que você vai aprender muita coisa. Muita coisa o quê, Marcos? Dica de vestibular. Aonde é que está acontecendo as melhores faculdades no Brasil, os cursos? Como é que eu faço para estudar uma matéria que eu tenho dificuldade? O que é setembrite? Receita de bolo, receita de arroz, receita de pão caseiro, receita de molho para macarrão, receita de feijão, receita de bife à milanesa. Ué, mas para que serve isso? Vestibulandos têm fome, universitários mais ainda. Quando você entrar no primeiro ano da sua faculdade e for morar sozinho, você vai lembrar do podcast Vestibulandos Têm Fome. Foi aqui que você vai aprender como fazer um molho de tomate para a sua macarronada ficar gostosa. Você também vai ter aula de cultura, podcast de cultura, gente falando sobre coisas interessantíssimas. Nós também vamos ter podcast de história, história do Brasil e história geral, mas sem ser aula. É um bate-papo para a gente aprender. Você também vai ter podcast com psicólogos, ensinando uma porção de coisas sobre a vida. Podcast com
cardiologista, com oftalmologista, com nutricionista, com clínico geral falando sobre a medicina, podcast com um juiz de direito, um advogado atuante e um aluno da USP que está prestando direito, que está fazendo a faculdade de direito. Nós vamos ter podcast de tudo aqui. Por isso que o título Vestibulandos Têm Fome de quê? Atenção, avós, pais e avós. Estudantes precisam de cultura. Quando entrar na faculdade, o jovem vai precisar ler muito e ter muita cultura. E é isso que o nosso podcast vai fornecer para vocês, com um patrocínio de várias empresas. Eu disse várias porque nós estamos buscando as empresas e eu tenho certeza que com esse assunto vai para o Brasil inteiro, não só para Ribeirão Preto e região, mas para minha terra natal, Araçatuba e região, Birigui, Guararapes, Valparaíso, Andradina, onde eu dei a primeira aula na minha vida de pré-vestibular, vai para a região de São José do Rio Preto, Tanabi, Votuporanga, Jales, Fernandópolis, para a região de Ribeirão Preto, Catanduva, Barretos, Orlândia, Cajuru, que mais? Serrana, Cravinhos, Dumont, ou seja, nós vamos atingir todo mundo através do YouTube, do Instagram, e você vai ter condições de melhorar os seus conhecimentos, se preparar para provas e etc. O Marcos Gomes Guimarães, o senhor podia me dizer quanto tempo vai durar esse podcast? Eu garanto para você que nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Sabe quando você fica sozinho? Eu dei aula há 30 anos. Quando chega dia 20 de dezembro, quase todo mundo some. Seus amigos, a maioria das aulas, dá uma solidão e aqui você não vai ficar só, porque toda segunda-feira vai ter algo para você, inclusive no mês de janeiro, até o dia, se não me engano, até o dia 2 de fevereiro. Então, gente, toda segunda-feira, adivinha que dia que cai o Natal? 25 de dezembro, segunda-feira. Nós vamos estar aqui 7h30 da noite para falar com você. E dia 1º do ano, segunda-feira, nós vamos estar aqui também. Eu vou ter vários convidados, entre eles, professores conhecidos como Ricardo Depes, de Química, professor Marcelo Miller, de Literatura, o professor Renner, de Química, o professor Edmur, de Biologia, que deu aula durante 40 anos num curso pré-vestibular aqui de Ribeirão Preto. Nós vamos ter o professor Castro, de História, que também trabalhou em Araraquara, trabalha em Araraquara, em Ribeirão Preto. Nós vamos ter professores jovens, como o Dersim, de Física, o professor João Lucas, desculpe, João Lucas, de Biologia. Eu vou ter ex-alunos aqui falando com a gente, eu vou ter ex-alunos que hoje são médicos, dentistas, advogados, engenheiros, aqui nessa mesa. Nós vamos fazer um podcast, nós vamos fazer um bate-papo sempre com 2, 3 pessoas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ô Marcos Gomes Guimarães, quando começa esse negócio? Hoje? Começa hoje, mas esse hoje é 18 de setembro, às 19h30. 18 de setembro, uma segunda-feira. Escolhemos a dedo o dia. Toda segunda, 19h30, para que todos os alunos que estudaram de manhã e à tarde possam ver. Professor, eu faço curso noturno. Você pode ver às 7 da manhã, ao meio-dia, às 4 da tarde, porque vai ficar gravado lá no canal YouTube.
Vestibulandos Têm Fome, no Instagram e no Facebook. Tá bom? A gente se vê toda segunda-feira a partir do dia 18 de setembro, às 19h30. É um prazer vê-los e revê-los. Muito obrigado. Você tem fome de quê? De quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Você tem fome de quê? De quê? A gente não quer só comida.